Ô Jó, por acaso todas essas palavras ficariam sem resposta? Será que quem muito fala é que de fato tem razão? Você por acaso pensa que nós não temos resposta para te dar? Você acha mesmo que toda essa sua zombaria vai nos fazer calar a boca, Jó? Você tá aí, dizendo e afirmando que é inocente. Mas olha, Jó, eu desejo muito que o Todo-Poderoso lhe responda. Tá vendo aí? Começa o capítulo 11 trazendo essas palavras de Zofar, da região de Naamá, no meio daquele diálogo, daquela conversa, né, entre amigos acerca do ocorrido. E Zofar começa então por trazer a lembrança de Jó, que se Jó buscar ao Criador de mãos erguidas, de que se Jó se humilhar ao Criador, o Eterno lhe revelaria segredos. Segredos que não são abertos, não são para qualquer pessoa ver. São segredos de quem busca, de quem tem intimidade, de quem tem relacionamento com o Criador. Tá vendo aí? Porque para tudo que estava acontecendo, havia uma explicação. A gente se engana muito quando estamos na presença do Eterno, na igreja, no momento de oração, e dali achamos que naquele momento nós já sabemos de tudo que nos é revelado, tudo que não precisa de ter profundidade no relacionamento, porque tudo que a pessoa sabe é o que Deus quer que ela saiba. A gente se engana quando a gente entra no estágio de conformismo, numa zona confortável, e descansa considerando que o que sabe já o salva. Zofar, ele traz uma ideia visível dos limites do homem com a plenitude do Todo-Poderoso. Porque Zofar diz assim: olha, Jó, tu não desceu à sepultura, mas o Todo-Poderoso, aleluia, habita nas alturas, e o céu para ele não é limite. Ô Jó, o limite do homem é a sepultura. Porque o homem vive em vaidade, porque o homem considera as coisas materiais, porque o homem considera o que vê, porque o coração do homem está no que traz estabilidade aparentemente. O homem vive na sua insensatez de tal forma que não considera nem o dia da sua partida, o dia da sua morte, em que todo o seu esforço aqui será esquecido. O homem, sendo ele rico, sendo ele pobre, sendo ele são, estando ele doente, sendo ele arrogante, sendo ele humilde, o limite de todo homem, aleluia, é a sepultura. Ô Jó, o Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso,
sabendo dessa limitação do homem, usa de misericórdia quando o homem se volta para ele. Mas o Eterno vive a falar para o homem: olha, você é pó, você é cinza, você precisa de mim. Um peixe não vive fora da água. Tá vendo aí? Ô Jó, considera, Jó, que as pessoas não valem nada. Elas são tão maus que praticam maldade achando que o Todo-Poderoso não vê. Quando, de fato, o olhar do Senhor vê tudo e nada fica desapercebido, Jó. Tá vendo aí? Zofar não deixou de falar o que ele via daquela situação, não deixou de engrandecer o Eterno, mas trouxe algo a nos fazer pensar no dia de hoje acerca de quem somos e de quem o Criador é. A gente se perde quando, uma vez trilhando o caminho do Todo-Poderoso, a gente não se aprofunda, a gente se perde quando a gente não se esforça, a gente se perde quando a gente acha que já sabe, quando na verdade não sabe de nada. E esse achar que sabe a verdade é num todo, Não é você só orar 3 vezes ao dia, orar mais, é campanha, é propósito, é renúncia, é o dízimo. Não é só isso, sabe? Eu vejo que tem pessoas, abrindo aqui um parênteses, né? Outro dia eu cheguei a ler, e até postei também aqui no meu canal, uma mensagem, uma palavra, que são pecadores julgando pecadores por pecados diferentes. Então, o que nós mais vemos, né, são pessoas que se acham, se consideram intocáveis. Olha, porque eu não peco da forma que você peca, eu sou do Criador. Para mim, me basta esta posição em que eu estou, porque eu não peco da mesma forma que você peca. Uma vez que eu não me prostituo e eu tenho esse levantar de calcanhar, o Eterno está olhando a maldade, a intenção do meu coração quando eu não faço isso, mas falo mal do meu próximo. Tá vendo aí? Quando eu, de repente, me coloco à disposição do Eterno, na igreja eu louvo, eu oro, mas no meu particular com o Eterno há uma falta. O Eterno nos chama a refletir, a colocar a cabeça para funcionar. Quando você saiba, escute isso, considere estas palavras. Eu li isso num livro de batalha espiritual e nós vemos isso na palavra do Eterno. Quando o rei, no momento que ele estava em festa, ele disse assim, na época de Daniel, ele disse assim: olha, vai lá. Se não me falha a memória, foi o filho de Nabucodonosor, né? Ou o próprio Nabucodonosor, porque naquela época os filhos tinham o nome dos pais, né? Eu tô sem a citação aqui, mas aquele rei, em momento de festa, disse: olha, vai ali na casa do Senhor. Eu dou risada, porque o homem não considerou naquele momento o olhar de fogo do Altíssimo. Vai lá na casa do Senhor, pega os utensílios do Senhor. E ele começou a utilizar os utensílios consagrados. Tá vendo aí? À medida que ele utilizou na hora, não pense você
que você vai fazer a sua maldade agora, a sua má intenção, viu? O seu ego inchado, o seu pisazinho em cima do próximo, tá certo? Não pense você que isso vai ser julgado quando o Eterno voltar, daqui uns anos. Olha o que aconteceu com aquele rei. No mesmo momento que ele utilizou os utensílios, ele foi pesado na balança. Então o homem se perde nisso. Olha, eu vou fazer essa maldade, eu vou praticar isso, eu vou julgar o meu próximo, porque o meu pecado não é o dele. Porque eu não peco como ele, aleluia. E eu vou julgar, eu vou apontar, porque eu estou na casa do Todo-Poderoso. Que arrogância, hein? Ali, você e eu já fomos pesados na balança. E o que nos resta depois é a colheita, ali. E voltando ao assunto do livro, há muitos anos atrás, eu era bem jovenzinha na idade, eu li um livro de batalha espiritual, a qual dizia que todas as vezes que nós levamos ao Eterno uma oração, nós estamos então diante do tribunal divino. À medida que você coloca diante do Todo-Poderoso aquela situação, seja ela qual for, existe uma balança espiritual. Então você vai estar diante do tribunal, do juiz, do Todo-Poderoso, e tem ali a balança. De um lado da balança está teu pedido, do outro lado está tua vida. Ah, receba! Eu não posso falar para você palavras bonitas, ou que você quer ouvir, ou afagar o seu ego. Não! Eu tenho que falar a palavra do Eterno. E o Eterno falou que aquele rei foi pesado na balança e foi encontrado em falta. E para que você possa levar aquela oração diante do Todo-Poderoso, é necessário sim com que você esteja sempre se analisando, se observando e olhando se você não está em falta, não está em falha, porque quando você clamar, você vai conseguir como? Aquilo que você necessita. Você tem saldo? Como está a minha e a tua vida diante do Todo-Poderoso? Tá vendo aí? É algo de nós observarmos para que nós possamos alcançar misericórdia, alcançar humildade. Vai te cuidando, vai te limpando todo dia um pouquinho, toda hora um pouquinho, para que aconteça contigo como as palavras de Zofar, que sejamos resplandecentes como o sol do meio-dia, que possamos alcançar a misericórdia do Eterno, a bondade do Eterno, porque veja, não se iluda com os tempos em que aconteceram aquelas situações. De repente, nesse estágio aqui em que Zofar falou algo, já se passou muito tempo. E Zofar também chegou a considerar que Jó tinha pecado diante do Eterno. Então, você precisa ser forte. Você precisa estar sem motivo de Satanás te apontar. Você precisa de estar firme, para que quando houver um levantar das trevas, você possa ser justificado. As pessoas falam do que elas veem, mas quem julga retamente é o Todo-Poderoso. Uma vez que nós damos lugar para o Todo-Poderoso em humildade, Ele nos traz
a sabedoria necessária para vivermos em nossos dias tão atribulados, para ganharmos campo no mundo espiritual contra o reino das trevas. Continua comigo, te empenha, analisa esta palavra para o teu bem. Não fica só nos áudios, nos vídeos postados, mas entra nessa fiação para que o Eterno te revele, sim, coisas grandes e firmes através desse compartilhar. Porque a história de Jó a gente conhece de forma muito reduzida, né? Jó perdeu e Deus restituiu. E o Eterno me trouxe a inspiração de trazer para você coisas que passaram e passam muitas vezes desapercebidas. Então, fica firme, te volta para o Eterno, faz por onde o inimigo não te encontrar em falta. Porque uma vez que você está em falta, você abre portais. É legalidade para o mal agir. Se há algo em você, em mim, que está em falta, que o Espírito Santo da verdade, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, venha nesta manhã trazer o conserto. Amém? O Eterno te abençoe e até a próxima gravação.